E aí, pessoal, olha eu aqui mais uma vez, né? Sumidinho, né? Rolou a 35ª rodada, não vim aqui fazer o pós-rodada, né? Mas irei fazer agora a pré-rodada, né? 36ª rodada, vem aí. Temos FA Cup um pouquinho mais distante. Champions League, Europa League, os ingleses nas finais, né? Nas três finais europeias, né? Na Champions, na Europa League e na Conference, né? Pensando que os ingleses estão de brincadeira, né? Então é isso. Vem aí, 36ª rodada. Vamos lá. Peraí, calma, né? Agradecendo desde já você que está aí do outro lado, o seu tempo de vida, tá bom? Obrigado. E então, vamos lá. Agora vamos lá, né? 36ª rodada. Amanhã, dia 9 de maio, sabadão, até segunda-feira, 11 de maio, tá bom? Nesse período da 36ª rodada. Então, voltando um pouquinho para a 35ª, Arsenal ganha, City empata, olha aí. Então, o Arsenal dá um suspiro, dá uma respirada massa, legal, tá na final da Champions contra o PSG e pode ser campeão. Campeão, né? Ser campeão da Premier, bem encaminhado, eu acho, né? Acho que o City poderia encostar agora nesse jogo contra o Everton. Agora não vai ficar tão legal, acho que não vai ficar tão fácil para o City diminuir mais um pouco, né? Acho que o Arsenal garante essa Premier League. Eu acho que garantiu nessa rodada que passou, na 35ª, tá? Eu acho, na minha humilde opinião, tá bom? E o City, eu acho que vai ficar com seu vice-campeonato, né? E tá bom, né? Então, e o Arsenal pode ser campeão em cima do PSG, né? Mas eu acho que o PSG leva essa Champions, né? É mais time, eu acho mais time em questão de ritmo de jogo, né? É mais time, com mais repertório que eu falo. Repertório de jogadas, consegue fluir bem mais que o Arsenal, né? Então, voltando para a Premier League, Arsenal ganha, City empata e lá embaixo, na zona de rebaixamento, o West Ham perdeu e o Tottenham ganhou. O Tottenham ganhou apenas nada mais que do Aston Villa, né? O Aston Villa que tá lá brigando por vaga na Champions. E vai lá e perde em casa. O Aston Villa tem um pequeno problema jogando em casa também, né? Às vezes, sei lá, é igual o Tottenham. Só joga bem fora de casa, ganha fora de casa. Em casa é uma barbaridade, né? De horrível. Então, é isso aí. O Tottenham ganhou, né? 2-1 do Aston Villa. E o West Ham perdeu, né? Perdeu para... Vamos aqui na nossa velha cola, né? O West Ham perdeu para o Brentford, né? Brentford de Igor Thiago, né? Será que eu disse, né, no vídeo anterior, será que ele vai para a Copa? Vai à Copa? Pode ir, né? Mas será que ele vai ser convocado para a seleção brasileira, né? Corrigindo, né? Ele, agora João Pedro, o Chelsea que jogou agora na segunda passada, que passou, na segunda agora, perdeu o Chelsea, mas o JP fez um golaço, tá? De bicicleta, que bicicleta, tá? Vai pensando. Os camisas 9, então, Hendrick também, continuando, voltando, né, a marcar, jogar bem. Então, Hendrick, Igor Thiago, João Pedro, Igor Jesus, não esquecendo, tá? Uma galera, cara, de camisa 9 que vem bem em seus clubes, né? Já na seleção a gente precisa que eles mostrem mais, né? Seleção de lado, voltando para a Premier League. Parte de baixa, né? Na zona, o Tottenham ganhou, o West Ham perdeu. E a próxima partida do West Ham é nada mais que contra o Arsenal, né? Então, o Arsenal não vai jogar fácil. Quer os 3 pontos e continuar na sua jornada rumo
a levantar a taça da Premier League, tá bom? Então é isso. E vamos lá. Na sexta teve Leeds versus Burnley, né? Vou dar o giro melhor, né? Leeds versus Burnley. O Leeds ganha 3-1. Newcastle, sábado, ganhou do Brighton 3-1. Esse foi o primeiro jogo das 11, né? Foram 3 jogos às 11 horas. Newcastle vs Brighton, 3-1 Newcastle. Wolverhampton e Sunderland. O Wolverhampton empata, tá bom? 1-1 com o Sunderland. E o Brentford ganhou do West Ham. Esses 3 jogos às 11 horas, sábado passado, tá bom? E o e-meia também no sábado teve o Arsenal, né? 3-0 no Fulham. O Fulham é um bom time e o Arsenal fez lá seu papel de casa. Muito bem feito, 3-0. E domingão teve Bournemouth versus Crystal Palace. Bournemouth de Evanilson e Ryan que volta a marcar, né? Vem na sua início de jornada em solo britânico muito bem, tá? Levar ele para a Copa, ser convocado, eu não acho no momento correto. Ele é muito novo, tem muita jornada, mas se puder, né? Se ele estiver bem, que mal tem. Então, 3-0, né? Bournemouth no Crystal Palace. Manchester United, às 11h30 esse jogo foi, tá? 3-2 United, um jogaço, tá? O United abre 2-0. O Liverpool vai buscar, tá? Ó, Manchester United versus Liverpool, foi um jogaço. 2-0 United, empatou o Liverpool e o Mainu marca e o United sai com os 3 pontos. O United aqui garantindo sua vaguinha na Champions. Importante demais. E às 15 horas, 3 da tarde, aqui no Brasil, o Tottenham foi lá e aplicou um 2-1 no Aston Villa. Richarlison marcando o gol, né? Ainda tem o Richarlison, que o Ancelotti gosta muito, né? Enfim. E segunda, o nosso amigo Chelsea foi lá e perdeu de 3-1 para o Nottingham Forest, né? 3-1 Nottingham Forest, fora de casa. Na casa dos Blues, né? E às 16 horas, na segunda, teve Everton versus Manchester City, 3-3, né? City empatou e deixou o Arsenal um pouquinho folgadinho, né? E vem aí a 36ª rodada. Amanhã começa Liverpool versus Chelsea em Anfield. Olha o jogo, sabadão, 8h30 da manhã. Quem tiver em casa, né? Tomar um café assistindo um belo de um jogo, tá? E que jogo, né? Um clássico. 8h30 da manhã, sabadão, Liverpool versus Chelsea. E também no sabadão, às 11h, teremos 3 jogos. Fulham versus Bournemouth, Sunderland versus Manchester United, Brighton versus Wolverhampton, tá bom? No sábado também, às 1h30, teremos Manchester City e Brentford versus Brentford. Haaland contra Igor Thiago. O artilheiro versus o vice-artilheiro, né? Jogaço, tá? O City precisa ganhar, mas o Brentford não vai deixar esses 3 pontos saírem baratos, ou pode até pegar para si mesmo, né? E sair com os 3 pontos lá do Etihad, tá bom? E domingão começando às 10 da matina, né? Domingão com Burnley versus Aston Villa. O Aston Villa tem a obrigação de ganhar, porque o Burnley já está rebaixado, tá bom? Então, às 10 da matina, domingão, Burnley versus Aston Villa favoritaço, né? Também no domingo, às 10 também, mais 2 jogos, Crystal Palace versus Everton. O Crystal Palace precisa ganhar. Nottingham Forest versus Newcastle. Jogo difícil para o Forest e um jogo difícil para o Newcastle, né? Que o Forest vem crescendo muito ao comando de Vitor Pereira, tá? Vitor Pereira, ex-Corinthians, ex-Flamengo, né? Olha aí, já salvou o Wolverhampton na temporada passada do rebaixamento e agora vai conseguindo salvar o Nottingham Forest, tá bom? E também, calma.
Domingão também, às 12h30. West Ham versus Arsenal. Olha aí. Primeiro o City joga no sábado. É o último jogo do sabadão, né? E o último jogo do domingo, West Ham versus Arsenal. Tá bom? Um jogaço. O West Ham precisa ganhar, o Arsenal precisa ganhar, então ambos precisam ganhar. Claro, cada um precisa ganhar, né? Todos querem ganhar. Mas o Arsenal precisa. E essas duas equipes estão em extremos, né? Diferente. Um precisa dos 3 pontos para ser campeão, consolidar o campeonato. E o outro precisa ganhar para fugir do rebaixamento. Vai ser um jogaço, tá bom? Muito interesse. Muito interesse. Esse jogo, domingão, às 12h30, tá bom? E na segunda-feira, o Tottenham. Esse que briga com o West Ham pela sobrevivência na Premier League, tá bom? É apenas diferença de um pontinho. Um pontinho. Olha aí. Um ponto, amigo. É coisa pesada. Então, é isso. Tottenham, segunda-feira, que essa aqui vem agora dia 11 de maio, às 16 horas, tá bom? Tô muito aqui, né? Calma. Sim, voltando, houve um barulho externo, umas vozes externas. Voltando, sim. Segunda-feira, Tottenham versus Leeds United. Leeds precisa ganhar, Tottenham precisa ganhar, aquela conversinha chata de sempre. Ah, claro. Mas estamos aí, né? Tottenham precisa bem mais que o Leeds, né? É um time de Big Six. Big Six, é isso? É isso mesmo, eu acho. Precisa ganhar porque ser rebaixado vai ser complicado para esse time do Tottenham, tá bom? E 13 de maio o City joga também, tá? É um jogo atrasado da 27ª rodada. Voltando aí aquela 27ª rodada. É um jogo entre City versus Crystal Palace, quarta-feira, às 16 horas, 13 de maio, tá bom? Então é isso. Concluindo o giro da 35ª e a 36ª, agora que vai começar amanhã, sabadão, 9 de maio, tá bom? Final da Champions, né? PSG versus Arsenal. Arsenal aí garantindo a sua ida à final, né? 1-0 no Atlético de Madrid. Olha aí, o jogo passado, deixa eu... Vou na minha cola aqui, peraí. Na minha cola que não tem nada. Mas enfim. 1-0 em casa, ganha. Gol do Saka, né? Bukayo Saka. E o PSG ganhou não, né? Empatou fora de casa. 1-1 contra o Bayern de Munique, que foi a final. Europa League. Aston Villa versus Freiburg. Olha aí, Aston Villa, mais um inglês, né? Mais um inglês. Aston Villa versus Freiburg da Alemanha, tá bom? E a Conference League é Crystal Palace versus Rayo Vallecano da Espanha. Então teremos França versus Inglaterra, Alemanha versus Inglaterra e... Eita, travei. Espanha versus Inglaterra, França versus Inglaterra, Alemanha versus Inglaterra. Inglaterra tá aí, né? Em tudo que é canto. Então é isso, galera. E a FA Cup, dia 16 de maio, tá bom? FA Cup final, Chelsea versus Manchester City. Sabadão, 16 de maio, às 11 horas da matina. Isso, 16 de maio, tá bom? Depois da rodada da 37ª, é isso? É um dia antes da 37ª rodada começar, tá bom? E o City até queria mudar, tava vendo umas notícias, que o City queria ver se anulava o jogo da rodada, mas acho que não deu certo, tá bom? Então é isso. Se você gostou aí do outro lado da tela, curte, comenta, compartilha, tá? Agradeço mais uma vez. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo de vida.